Oi, alunos, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos trabalhar a Baixa Idade Média. Nós vamos fazer uma revisão rápida sobre esse assunto. Então, primeiro nós temos que relembrar, Idade Média é um período que inicia no século V e vai até o século XV. Então, são 1000 anos de história. E na Alta Idade Média, que é o primeiro período, então, da Idade Média, esse período aqui, que vai até o século XI, nós temos algumas características, como, por exemplo, a ruralização da sociedade, a divisão social em clero, nobre e servo, nós temos a produção para o consumo, e o comércio, principalmente de trocas de produtos. As moedas que eram cunhadas, e cada feudo podia cunhar sua própria moeda, elas eram utilizadas para comprar alguns produtos bem específicos, como, por exemplo, sal e ferro. Então, nós temos uma ruralização da sociedade e, dentro dessa sociedade, um poder bastante descentralizado. Cada senhor feudal com funções que antes pertenciam ao rei, como, por exemplo, cobrar impostos, ter o exército, cunhar moedas, aplicar a justiça. Então, essas são algumas características desse período aqui, que vai no processo de formação e consolidação do feudalismo. A partir do século XI, nós temos, então, um período de Baixa Idade Média, onde toda essa estrutura que eu acabei de explicar, ela começa a entrar em crise. Então, nós vamos rever agora como começa essa crise do feudalismo, como essa estrutura começa a se desagregar. Então, nós temos o que na Baixa Idade Média? Nós temos um aumento da produção agrícola. Então, a produção que antes era apenas para o consumo, começa agora a ter um excedente. Começa também a ocorrer um aumento da população. Com tudo isso, aumento da produção agrícola, aumento da população, nós temos um renascimento comercial. O comércio passa a ser mais intenso, passa a utilizar mais moedas do que um comércio basicamente de troca de produtos, e com tudo isso, aumento da produção, aumento da população, renasce o comércio, intensifica o comércio, nós temos também um renascimento urbano. Então, todas aquelas características que eu falei antes, começa, então, o processo de mudança na Baixa Idade Média. Então, agora vamos começar com o aumento da produção agrícola. Por que essa produção aumentou? Porque novas técnicas começaram a ser utilizadas, e essas técnicas passaram, então, a ser difundidas na Europa Ocidental. Então, nós temos o quê? Nós temos o arado, feito de ferro. Isso vai fazer com que ocorra um aumento da produtividade, porque na hora de semear, as sementes não vão ficar tão na superfície do solo e perder essas sementes com uma chuva forte, enfim. Então, começa a ser utilizado o arado feito de ferro e também cavalos para fazer esse serviço. Começa a ser utilizado mais amplamente o adubo animal para fertilizar a terra, e o que vai ser também bastante importante é a rotação trienal. Como nós temos aqui nessa representação de uma plantação, aqui nós temos um lote com trigo, aqui nós temos uma plantação de ervilha, e o terceiro fica em pousio, então ele fica em repouso, não planta naquele lote. E no ano seguinte, vai então plantar ervilha aqui, planta milho aqui, e o primeiro lote então fica sem plantar. Vai fertilizar a terra, vai recuperar a terra, e com isso também vai aumentar a produtividade. Então, a partir do momento que tem um aumento da produção, que tem um aumento de alimentos para a população,
é natural que ocorra um aumento também do número de pessoas. A densidade demográfica ela vai aumentar, porque agora também já não morrem mais tantas pessoas de fome. Então, o aumento da produção agrícola também leva ao aumento da população. E, além disso, nós vimos que durante todo o período da Alta Idade Média ocorreram invasões bárbaras. Foi um período de muitas guerras, e guerras entre os próprios europeus. Então, nós temos o quê? Nós temos muitas guerras e baixa produção agrícola. Enquanto existe isso, na Alta Idade Média, a população não tem como crescer tanto, porque falta alimento e tem muita guerra. As pessoas morrem por esses dois fatores importantes. Claro, outros fatores também, mas esses dois são muito importantes. Então, no momento em que diminui a quantidade de guerras, não é que elas tenham parado, mas diminui a quantidade de guerras, aumenta a produção agrícola, aumenta a população também. Então, são dois fatos que estão muito interligados. Então, aumenta a produção de alimentos, aumenta a população. Aumentou a população, vai ter mais gente também para trabalhar na produção de alimentos. Então, eles estão interligados. Com o aumento da população, nós temos, então, também um êxodo, inicia um êxodo rural. Nós temos pessoas que estão saindo do campo e estão, então, retomando a vida nas cidades. Então, ocorre o renascimento urbano. Junto com tudo isso, nós temos, é claro, o renascimento comercial. Então, quem morava na cidade, a cidade ela era chamada de burgo. Então, o morador da cidade era o burguês. E nas cidades começa a intensificar, então, o comércio. E esse comércio vai ser diferente daquele comércio de trocas de produtos e vai utilizar mais as moedas na comercialização. E o comércio nas cidades, ele vai correr com produtos agrícolas, com produtos que vêm do Oriente, com produtos artesanais feitos na região. Existiam os mercados, que eram, então, que era a venda semanal. Uma vez por semana se reuniam para vender os produtos, e as feiras, que aí sim eram feiras regionais, e aí elas aconteciam uma vez por ano. Então, esse novo comércio é um comércio que tem uma utilização maior de moedas, uma intensificação na comercialização de produtos de luxo do Oriente. Então, esses produtos eram o quê? Eram as especiarias das Índias, cravo, canela, pimenta, noz moscada, pérolas, as especiarias, e aí outros produtos de luxo além das especiarias, pérolas japonesas, seda chinesa, tapetes persas. Então, esses produtos todos são mais caros e são comercializados pela burguesia. Então, retomando aqui, nós temos um aumento da produção agrícola devido às novas tecnologias, nós temos um aumento da população, porque agora não falta mais alimento para essa população, então as pessoas não morrem mais tanto de fome, e também ocorre uma diminuição nas guerras. Com tudo isso, todos estão interligados, como eu falei antes. Com tudo isso, nós temos um renascimento comercial, porque existe sobra, excedente, né? Existe um excedente de produção agrícola, a população começa a ir para a cidade, e aí começa, então, o renascimento do comércio que pode ser de produtos agrícolas, produtos artesanais e produtos do Oriente. Então, junto, são 4 transformações bem importantes que vão desestruturar
aquela produção para o consumo, comércio de trocas, baixa densidade demográfica e vida no campo. Então, essas 4 características da Alta Idade Média, elas começam a entrar em crise, elas começam a se desestruturar com essas mudanças aqui. Então, no próximo vídeo, Cruzadas, Peste Negra e Jaqueris, certo? Beijo, até a próxima aula.